Olá, episódio 14 da nossa série Despertando. Vamos continuar a leitura do livro Peça e Será Atendido, os ensinamentos de Abraham, da autora Esther e do autor Jerry Hicks, um casal aí que canalizou em parceria. Fez esse livro incrível, que é simples, tem uma forma bem simples de explicar coisas bem profundas. Então, vem comigo. Esse é o canal Mentalidade Una. Eu sou a Cristine Costa. E aqui você vai sempre encontrar conteúdos que te ajudem a desenvolver uma mentalidade diferente, uma mentalidade conectada com a sua verdadeira natureza, que é ser uno, que é ser una e conectada com essa fonte. Como diz aqui no livro, esse fluxo de bem-estar, essa fonte do universo e ser esse criador e estar em total alinhamento com essa fonte e esse aspecto criativo do nosso ser, que é natural, não é forçado, é natural. Quando a gente aprende a se abrir, naturalmente, ele flui na nossa experiência, tá bom? Então, capítulo 14, episódio 14, capítulo 14, você é co-criador em um universo magnificamente variado. Pega sua água, pega seu café e vamos junto. Se você for capaz de imaginar alguma coisa ou até mesmo de pensar nela, o universo tem a capacidade e os recursos necessários para oferecê-la a você, pois este universo é como uma cozinha bem abastecida, com todos os ingredientes possíveis e imagináveis à sua disposição. Se você não conseguir saber o que deseja, não será capaz de saber o que não deseja. Isso é muito importante, né? Eu já falo quase em todos os vídeos, mas não custa falar, né? Porque terapeuta, facilitadora de um processo de despertar, esse é o ponto crucial. Se você não saber o que deseja, não será capaz de saber o que não deseja. O autoconhecimento é um ponto fundamental para você que deseja criar uma realidade nova daquela que você está vivendo. Ou você se conhece, ou você vai ficar andando em círculos. E sem saber o que não deseja, não poderá saber o que deseja. Por isso, é nas experiências de vida que suas preferências naturais têm origem. Na verdade, essas preferências estão irradiando de você todos os dias, em muitos níveis do seu ser, até porque são as memórias que estão registradas no nosso sistema de pensamento. E 95% desse conteúdo é inconsciente e está vibrando. Ou você traz à tona ele, para que ele possa ser ressignificado, você deliberar um outro pensamento contrário com relação àquilo e você começar a inserir no seu sistema de pensamento uma nova forma de se ver, de ver o mundo, de ver as coisas, dificilmente você vai criar uma outra realidade, você vai estar sempre ali recriando o mesmo. Você pode mudar de emprego para outro, mas você vai deliberar ali a mesma vibração, o mesmo resultado em outra empresa. Você pode mudar de país, que se você não mudar o que está dentro, você vai estar ali revivendo e reverberando os mesmos padrões. Você pode mudar de relacionamento, que se você não olhar para dentro e não mudar o que está dentro, você vai permanecer recriando no seu parceiro ou na sua parceira os mesmos padrões. Até mesmo as células do seu corpo têm sua própria experiência e emanam as suas próprias preferências. A cada preferência é reconhecida pela fonte e imediatamente respondida, sem exceções. Então, aquilo que você foi tornando preferência na sua vida, foi se tornando uma crença dominante, isso está impregnado nas suas células, no seu corpo. Isso reflete aí, está sendo emanado e você está criando de forma inconsciente. Enquanto você não se dá conta de que aquilo ali está em você, você vai permanecer acreditando que o mundo está contra você, mas não está, é você que está criando mesmo. O indesejado deve ser permitido para que o desejado seja recebido. Às vezes, nossos amigos em estado físico expressam um desejo por um universo onde não haja tantas coisas indesejadas, um lugar onde mais coisas sejam exatamente como eles gostariam que fosse. Né? Então a gente está vivendo num mundo aí que está totalmente em conflito. A gente desejaria muito que fosse diferente. Sempre explicamos que vocês não nasceram nessa experiência física para reduzir tudo a um punhado de boas ideias aceitas por todos. Pois isso levaria à finalização, o que não pode ser. Então ele vai trazer a importância desse contraste, muitas vezes, que a gente acaba intitulando como bem e mal, para que isso seja, a gente possa ter esses pontos de referência, vamos dizer assim, para aquilo que a gente quer experimentar,
né? Eu quero experimentar conflito, eu quero experimentar uma harmonia, uma paz. Então eu tenho esse livre-arbítrio, né, na criação. Este é um universo em expansão e todas as coisas devem ser permitidas. Por isso, insistimos para que você entenda e experimente o que deseja, pois só assim compreenderá o que não deseja. Próximo ponto da nossa leitura. Você não veio para consertar um mundo defeituoso. Isso aqui cai por terra um monte de crença, né? Principalmente a gente que está nesse meio da espiritualidade, que a gente quer ser o curador do mundo, quer ir trazer, mudar o mundo, né? E consertar o que está defeituoso. Quando você, com entusiasmo, tomou a decisão de nascer nesse corpo físico e criar dessa forma, você viu este mundo físico como um ambiente criador no qual você e qualquer outra pessoa poderia se expressar criativamente. Você não veio para tentar convencer os outros e parar de fazer o que estava fazendo e passar a fazer outra coisa. Você veio sabendo o valor do contraste e do equilíbrio na variedade. Todo ser físico é seu parceiro na cocriação. Se vocês aceitarem isso e usufruírem a diversidade de crenças e desejos, todos terão experiências mais expansivas, satisfatórias e gratificantes. Ou seja, a gente não deve julgar o coleguinha, a gente deve olhar para aquilo. Se a gente acha que aquilo ali a gente não quer experimentar, a gente não julga e não condena, só vai viver uma coisa diferente daquilo que a gente está vendo nesse contraste. Não coloque esses ingredientes indesejados na sua torta. Imagine-se como o chefe de uma cozinha extremamente bem abastecida, com todos os ingredientes possíveis e imagináveis. Digamos que você tem uma ideia clara do prato que deseja criar e sabe como combinar os ingredientes para realizar o seu desejo. Alguns dos ingredientes nessa cozinha bem abastecida combinam com sua criação, outros não. Mas, mesmo sabendo que a adição de alguns desses ingredientes arruinaria a sua torta, você não sente necessidade de afastá-los nem de bani-los da cozinha, porque entende que eles só irão para a sua torta se você os colocar. Por isso, a presença deles não o preocupa. Foi o que eu acabei de dizer, só que ele falou em outras palavras aqui. Você percebe que o outro não vai te afetar. A escolha dele é a escolha dele. Ele pode estar ali só lhe oferecendo esse espelho, esse contraste, essa informação que você olha, dessa forma eu não quero. Dessa forma, o meu ser, meu autoconhecimento, a minha sabedoria que eu estou desenvolvendo me diz que eu quero transitar por aqui. Então, você não tem que condenar e culpar o outro. Você só tem que não escolher colocar esse ingrediente na sua experiência. Você simplesmente utiliza apenas os ingredientes que irão melhorar a sua criação, deixando de fora os que não são apropriados. Sabe o que dificulta muito esse processo? O nosso apego. A gente acha que, né, principalmente nas relações que a gente tem que manter, primeiro, a gente acredita que é tudo sobre a gente, né? Que está tudo sendo direcionado pela gente. Na verdade, o outro só está vivendo aquele condicionamento que ele está inserido, assim como nós. E a gente quer sempre ali, muitas vezes não quer desapegar, porque dentro da gente também aquela pessoa está suprindo alguma necessidade que a gente ainda não reconheceu. Então, é muito mais sobre esse apego do que realmente essa escolha de querer ou não. A gente ainda muitas vezes não está nessa sabedoria. Há espaço suficiente para todos os pensamentos e experiências diferentes. A partir da enorme variedade de experiências, crenças e desejos que existem entre pessoas do seu mundo, você não sentiu necessidade de eliminar ou controlar algumas delas. Você entendeu que há espaço suficiente nesse universo em expansão para todas as formas de pensamentos e experiências. Você pretendeu exercer deliberadamente o controle criador em suas experiências de vida, mas não teve a intenção de tentar controlar as criações dos outros. Em vez de assustá-lo, a variedade o inspirou, pois você sabia que era criador de sua própria experiência. Entendeu que a sua exposição à variedade inspiraria outras direções dentro de você. Compreendeu que outras pessoas poderiam escolher coisas diferentes, mas que isso não faria com que você estivesse certo e elas erradas, ou vice-versa. Você entendeu o valor da diversidade. Próximo ponto. Este é o processo de expansão do seu universo. Seus desejos ou preferências nascem da variedade ou do contraste.
No momento em que sua preferência passa a existir, ela atrai para si, segundo a lei da atração, a essência daquilo que combina com ela. Começa então uma expansão imediata. Quando você presta atenção na sua forma de sentir e continua a escolher pensamentos positivos voltados para aquilo que prefere, você fica alinhado com o objetivo do seu desejo. Isso faz com que ele apareça em sua experiência. Você acabou de criar aquilo que desejava. Ao obter concretamente aquilo que deseja, há uma mudança nas suas características vibráteis e você entra em um conjunto de novas circunstâncias que voltarão a inspirar novas preferências dentro de você, fazendo emanar novas centelhas de desejos. O processo prossegue indefinidamente. O novo desejo também começa a atrair vibratilmente para si e também se expande. Você presta atenção na sua forma de sentir e escolhe pensamentos positivos sobre o objeto do seu desejo, alinhando-se vibratilmente com ele e fazendo-o aparecer em sua experiência, e assim por diante. É dessa forma que o universo se expande, e é por esse motivo que você está na liderança da expansão. Próximo ponto é: você nunca chegará lá, por isso aproveite a viagem. Oba, não tem nem nada para a gente chegar, é só usufruir. O que também, faz com que a gente tenha muitos conflitos com crenças antigas de que a gente tem um objetivo, que a gente tem que chegar em algum lugar. A gente só tem que experimentar, viver experiências. E às vezes é muito difícil a gente assimilar isso e muitas vezes são essas crenças que conflitam no nosso sistema de pensamento que muitas vezes dificultam a gente criar uma outra realidade, uma outra experiência. Quando observar conscientemente como cada nova conquista leva um novo desejo, você começará a entender que o seu papel neste universo é em expansão. Quando aceitar a ideia de que é um ser eterno, de que os desejos nunca irão parar de fluir e de que qualquer desejo que nasça tem o poder de atrair, pela lei da atração, tudo o que é necessário para a expansão e a realização de você mesmo, talvez lembre do imenso bem-estar sobre o qual o universo se fundamenta e possa relaxar com a natureza eterna do seu próprio ser. Só então começará a aproveitar a viagem. Se a sua meta é, no final, obter tudo o que deseja, você descobrirá que nunca será capaz de alcançar esse objetivo, pois a natureza em expansão do universo onde você vive se opõe a essa ideia. Você nunca conseguirá isso, porque nunca poderá interromper o fluxo constante de desejos que nascem da sua consciência, sempre exigindo outra resposta. Sua natureza eterna é de expansão, e nessa expansão se encontra o potencial para uma alegria indescritível. E o próximo e último ponto do capítulo é: como todo pedido é concedido, não há competição. Cada ponto de vista é importante, cada solicitação é concedida, e à medida que este universo incrível se expande infalivelmente, os recursos universais para atender a essa solicitação não se esgotam. Assim, como não se esgotam as respostas para o infinito fluxo de pedidos. Por esse motivo, não há competição. Assim como não é possível outra pessoa receber os recursos que lhe foram destinados, você não pode egoisticamente desperdiçar recursos destinados aos outros. Todos os desejos são respondidos, todas as solicitações são concedidas, e ninguém fica sem resposta, sem amor ou insatisfeito. Quando você está alinhado com sua energia essencial, você sempre vence, e não é necessário que outra pessoa perca para você ganhar. Sempre há o suficiente para todos. Às vezes, nossos amigos no estado físico sofrem por passarem privações ou por verem isso acontecer na vida de outras pessoas. No entanto, o que eles testemunham não é uma evidência de escassez ou de falta de recursos. O que acontece é que os recursos solicitados e respondidos foram rejeitados. A etapa 1 ocorreu, o pedido foi feito. A etapa 2 ocorreu, as respostas foram dadas. Mas a etapa 3, a permissão, não ocorreu. Se alguém não está recebendo o que pediu, não é por haver escassez de recursos. Só pode ser porque a pessoa que formulou o desejo não está alinhada com a sua própria solicitação.
Não existe escassez, não existe falta, não existe competição por recursos. Só existe a permissão ou a rejeição do que você está pedindo e recebendo. Então a gente fecha aqui o capítulo 14, onde ele deixa claro que se a gente não está recebendo, é porque a gente não está permitindo. Então vamos ao nosso resumo do episódio. Deixa eu aumentar para enxergar. Então, episódio 14, que é o capítulo 14, você é co-criador em um universo magnificamente variado. Então, vamos lá, já aumentou aqui para mim. O universo é como uma cozinha infinita de possibilidades. Se você pode imaginar algo, o universo tem meios de realizá-lo. O contraste entre o que você deseja e o que você não deseja é essencial para que suas preferências naturais emerjam. Só ao experienciar o que não quer é que você pode identificar com clareza o que não quer. Você não veio ao mundo para mudar os outros, mas para compreender e valorizar o contraste. Toda pessoa é um parceiro na cocriação da realidade. Ao aceitar a diversidade de pensamentos e desejos, todos podem viver experiências mais ricas e satisfatórias. Só um minutinho que eu estou bebendo uma água. Não é necessário controlar o mundo externo. Você compreende que o universo é amplo o suficiente para permitir todas as formas de existência. Sua intenção é criar deliberadamente sua própria realidade, sem tentar impor limites às escolhas dos outros. O desejo nasce do contraste e atrai vibrações semelhantes. Assim que você tem uma preferência, começa uma expansão automática. Alinhar-se com ela por meio de pensamentos positivos permite sua manifestação. Cada realização gera novas circunstâncias que despertam novos desejos, num ciclo contínuo de crescimento. Ao perceber que cada conquista inspira um novo desejo, você entende seu papel como co-criador eterno. Aceitar sua natureza expansiva e confiar que cada desejo atrairá os recursos necessários permite que você relaxe e aproveite a jornada da vida. Cada ponto de vista importa e todos os desejos são atendidos. O universo está sempre se expandindo e jamais falta recursos para responder aos pedidos. Não há competição. O sucesso de um não depende da perda do outro. Quando você está alinhado com sua fonte, você sempre vence. E o último ponto do nosso resumo é: a escassez não existe. Apenas a permissão ou a resistência. Todos os recursos estão disponíveis, você só precisa se alinhar vibracionalmente com aquilo que deseja para poder receber. Então, muito obrigada pela sua presença aqui no final desse episódio. Eu te vejo no próximo episódio, no episódio 15, dando continuidade a esse capítulo, essa parte 1 do livro Peça e Será Atendido. Então não deixa de curtir, comentar e compartilhar, que isso é muito importante aqui para o YouTube entender que esse conteúdo é bacana e ele entregar para outras pessoas e o nosso espaço aqui crescer cada vez mais, tá bom? Então eu conto com a sua colaboração, com essa troca aí, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bem? Tchau, tchau!